Algumas pessoas já terminaram, só esperar mais um pouquinho, tá? Sessenta e dois por cento de acerto, 63% nesse questionário. Bom, a grande maioria já terminou. E aí, o que vocês acharam? Achei da hora. Acertei bastante. É, Patrick? Professor, eu confundi muita coisa nesse questionário. As coisas eu até sabia, mas eu confundi mesmo. É mesmo, Igor? É, Tipo, por causa da pressão ou porque está precisando colocar no papel e pensar mais um pouquinho? O que que porque é? eu tô precisando pensar mais mesmo. Foi culpa minha mesmo, foi vacilo meu mesmo que eu errei. Eu tava no streak, aí eu fiquei nervoso e errei. Deu ruim. Laís, ainda bem que não vale nota, né? Você falou que fica ansiosa e isso atrapalha. Ainda bem que é só uma brincadeira. É, Professora, Oi.
Assim, uma coisa que aconteceu foi naquela das diagonais, acho que eu fiquei meio confuso. Porque, assim, na verdade, nas diagonais você pode meio que selecionar, não pode? O quê? Fala de novo. Assim, você pode escolher, qual, por exemplo, qual que é o ponto A, qual que é o ponto B, ele dá um O paralelogramo. paralelogramo depende do É, enunciado, porque o então, acho que eu fiquei paralelogramo de confuso vértices nessa. consecutivos ABCD, ele é diferente do paralelogramo ABDC. Ele troca dois vértices de lugar. E isso interfere, né? Vou colocar aqui as questões para a gente discutir aqui Acho que foi rapidamente. só essa que eu fiquei meio confuso mesmo. Deixa eu ver aqui se vai aparecer. Opa. Aí, ó, os três primeiros. Só um minutinho que eu vou. Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui do quiz para colocar nas questões. Acho que eu consigo. Vou colocar aqui na tela. Estão vendo? Sim. Qual assim que vocês acharam mais complicado? O que vocês querem discutir aqui? A do paralelogramo. Ficou meio confusa. Tá. É, pois é, isso que eu tinha comentado. Essa aqui? Isso. Ah, Essa mesmo. professora precisa de lembrete, não esquece. Eu sou a maior esquecida do mundo, gente. Se não tiver uma agendinha do meu lado, eu esqueço mesmo. A falar nisso, eu lembrei de gravar aula, tá? Todas as vezes que aparece assim, olha, seja ABCD um paralelogramo, aqui já especificou a ordem em que os vértices aparecem consecutivamente. Então, se eu tiver, por exemplo, esse paralelogramo daqui, eu posso chamar. Se eu chamar esse vértice aqui de A, o B tem que estar consecutivo no A. Suponha que o B esteja aqui. Então, se está aqui AB, então o próximo aqui tem que ser o C e esse outro tem que ser o D, olha. A, B, C, D. Só que se eu Os vértices, quisesse, eu poderia Pode colocar o estar B ali no adjacente, lugar do então. D. ou então poderia ser, olha, assim, só um minutinho. Ai, meu Deus. Finge que isso aqui é um paralelogramo. Ok. Então, se eu tivesse aqui o A e colocasse o B aqui em cima, então, como eu tenho que respeitar essa ordem consecutiva, A, B, C, D, então seria A, B, C, D. Em ambos os casos, AB é paralelo a DC e BC é paralelo a AD. Concordam? Em ambos os casos. Olha, AB é igual a DC e aqui em cima também, olha. AB é igual a DC. Em ambos os casos, valem as mesmas igualdades de vetores. Ficou claro isso? Quando os vértices já são apresentados na ordem? Ok. Ficou. Sim. Ok, beleza. Então, só para não poluir o desenho aqui, vamos supor que a gente tenha esse paralelogramo. Aí, Aí fica fácil, né? é, Depois que quais desses esclarecer, isso fica vetores fácil. representam uma diagonal? Então, vamos lá. AB mais DC. Então, se eu fizer o vetor AB mais o vetor DC, ixi, o AB ele é igual ao DC. Se eu colocar um representante do DC aqui, olha, o vetor AB mais o vetor DC, dá esse vetorzinho grande aqui roxo, olha. Ele não representa uma diagonal. Concordam? Ok, sim, sim. Concordo. Sim. Ok. Daria, no caso ali, o dobro, né, do lado. Exatamente. O BD representa uma diagonal? Assim. Sim, né? Essa daqui, ok. AD representa uma diagonal? Não.
Não, porque representa esse lado, né? AB mais BC. AB mais BC. Sim, Então, sim, a representa soma dos vetores. isso, essa diagonal daqui, né? E AB mais CD? Representa. Não, Deixa eu ver, Esqueci de... CD? Ah, não, 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 CD não. CD não, CD não. CD tá ao contrário, vai dar zero, né? E vai dar zero. AB. O CD é a mesma coisa que o BA. Então, se eu fizer AB mais o oposto dele, vai dar um ponto, vai dar o vetor nulo. Então, são essas duas respostas. Ah, esqueci do A. Eu fiz todas? Fiz, né? Fez. Ok. Mais Professor, algum? Professora, Oi. uma acho que dúvida. não, pode falar primeiro aí, depois eu falo. Não, assim, interessante, Tranã, mas, por exemplo, na hora da prova, quando a senhora der alguns pontos, como é que eu vou saber necessariamente quem é quem? Eu falo Qual assim, a ordem, né? exatamente. A gente fez umas questões tipo essas, assim, na semana passada. Então, por exemplo, verifique que os pontos A, B, C e D são vértices de um paralelogramo. O que a gente tem que fazer isso? Lembram? Alguém lembra? Você vai ter que fazer as combinações e descobrir quais são iguais. Por Isso, a gente tem exemplo, tipo, Você precisa de dois pares iguais, se eu não me engano. dois isso. pares de vetores iguais. Então, a gente tem que calcular todos. AB, AC, AD, Não, sim, mas BC, vamos supor que o BD, exercício já me falou que tem um paralelogramo. Eu falo assim, como é que eu vou fazer, eu vou saber a ordem de quem a ordem. conecta? É, Então, se já são vértices de um paralelogramo, então você vai ter que ver quais são os pares de vetores iguais. Me fala aí, chuta aí, dois pares de vetores iguais. Ou ver a ordem que está escrita, né? Professor, Vamos supor, então, que o AB seja igual a DC, não, AB seja igual a CD. Vamos supor que vale essa relação. A gente já Professor, sabe. Oi. na semana passada eu até cheguei a te perguntar uma questão sobre esse do paralelogramo. Por, tipo assim, meio que talvez um padrão, pode ser que seja sempre, tipo assim, A, B, C, D, tipo, A, B, D, C, na verdade? Que ficaria Não a ordem? necessariamente. Tem que descobrir, tem que partir das igualdades, das informações. Se fala assim, sejam A, B, C, D, vértices de um paralelogramo, satisfazendo AB é igual a CD. Então, nesse caso, deu essa informação. AB é igual a CD. Então, a gente marca aqui, olha, A, B. Então, se AB é igual a CD, então tem que estar nessa ordem, concordam? Então, neste caso, é o paralelogramo ABDC. é estranho, que intuitivamente eu colocaria o ponto C no D, né? Mas é o contrário. Então, porque só tem nome. Tipo assim, não necessariamente tem que obedecer a ordem alfabética. O que tem que obedecer é a igualdade de vetores. Então, nesse caso, vale AB é igual a CD, e além disso, BD é igual a AC. Então, por isso que sempre a gente tem que analisar quais são os pares de vetores iguais para a gente identificar os lados do paralelogramo. Ok? Ok. Então, neste caso, os pontos A, B, C, D, vértices do paralelogramo que satisfazem essa relação, eles determinam o paralelogramo ABDC. Ficou claro? Ué, ABDC, mas não seria ABCD? Olha, A, B, D, C. Consecutivo. Ok, ok. Ok? Beleza. Beleza. Mais algum? Do quiz ou não? Ou podemos passar para a matéria dessa semana? Professora, Hum. tinha uma questão que falava de vetor unitário. Aham. Poderia fazer. Isso, assim, SG9.
Gente, vocês estão consultando o quadro que eu mando para vocês, desse resuminho? Eu consulto. Eu também. Ele fica muito bagunçado Eu ou dá para vejo. entender? Não. Não, dá pra entender, sim. É, Quem dá pra acompanha a entender. aula, vem tranquilo. Eu perguntei assim, ele fica muito bagunçado, dá para entender? Aí Laís respondeu, não, eu acho que fica... Então tá, fica muito bagunçado. Não, fica tipo super entendível, dá pra entender direitinho, assim. Então tá. Então vamos lá. Seja V um vetor. Então vamos desenhar aqui. Suponha que a gente tenha... Deixa eu fazer um maior. Esse vetor V. Os vetores unitários que têm a mesma direção de V são... E aí? Suponha que a norma de V é igual a 5. Só para a gente... 2, 3, 4. Então, suponha que esse aqui seja o vetorzinho V do meu desenho. A gente fez isso na aula passada também, lembra? 4, 5. Então, esse vetor V ele tem 5 unidades de comprimento. Então, a norma dele é 5. No meu desenho aqui, quais são os vetores que têm tamanho 1, tem norma 1 e que possuem a mesma direção de V? Ué, vai ser o que começa ali na origem e pega o primeiro tracinho. E também vai ser o que começa na origem e pega meio que o traço, né? O oposto. Isso, o oposto dele. Então, como que eu escrevo esse vetor V? Ó, esse vetorzinho unitário aqui, o verdinho. V sobre norma de V. V sobre Isso. menos Então, é o V sobre vetorzinho. norma. Isso mesmo. E o alaranjado é o menos ele, né? V sobre norma de V. Isso. Então, neste caso, quais são as opções? A, B, C e D. A gente já viu. Saída. Então, são essas duas aqui, né? Ah, não, tá. É porque, assim, tinha algumas questões que tinha que Professor, marcar mais de uma alternativa, sabe? Aqui, olha, os vetores Não, unitários. pois Tá no é. plural, né? É por Não, isso. tranquilo, ok. Sempre no professor, enunciado tá indicado, tá bom? Oi, Ok, obrigado, professor. o que de nada. seria o meu próprio eixo? Seria o meu próprio o que seria V sobre V ali no caso ali? Ah, nem tá definido, não existe divisão de vetores. E esse aqui também, ó, essas duas aqui não estão definidas. Não existe divisão de vetores, e esse aqui tá falando, olha, é um número real dividido por um vetor, também não existe, tá? Não, nem estão definidos. Então, bora para as dúvidas dessa semana? Sim. Questão 10. Sim, questão 9. Iba. E eu não consegui fazer a partir da... Peraí, deixa eu ver. Eu não consegui fazer a Professor. D, a D, a E e a F da 11. Tá. E nem a 10 nem a Ah, 9. Então, 9, 10 e 11, por enquanto. Oi, pode falar. se der tempo também, passar pela 6 e 7. Uhum, dá sim. Então, vamos lá. 6, 7, 9, 10, 11, né? Professor, Oi. rapidão, só uma duvidazinha rápida. Tinha um exercício que estava falando de um vetor K e parece que do grupo Parece o quê? Exatamente. teve um, mas onde é que saiu isso? É a questão 8, Vocês eu acho que viram fala. uma videoaula sobre os vetores canônicos? Ah, não. Eu não Essa- lembro de ver vetores canônicos, eu também fiquei confusa, eu não lembro de ver. Nenhum Você tem lugar. razão. Eu vou mandar esse vídeo na semana que vem. O trem fechou aqui para mim. Só um minutinho que eu tô abrindo, tá? A lista. A minha- Oi? Eu ia falar, tipo, da questão 7, que, tipo, eu também tive um pouco de dificuldade em pensar como fazer ela, né? Uhum. E aí eu pedi ajuda para um dos colegas da classe.
Aí eu vi superficialmente assim, mas não consegui entender, mas tentei de novo. Aí eu procurei uns monitores, né? E aí ele me mostrou uma outra forma de fazer usando, tipo, matrizes mesmo, colocando na matriz, usando esse vetor Canon, alguma coisa aí. Aí eu O consegui IJ. fazer. Uhum. No caso ali, Gente, os aqui foi canônicos um seria erro. o IJK, né? Aqui foi um erro. Deixa eu ver se eu coloquei aqui no início da lista. Foi um erro meu, pessoal. Eu esqueci de mostrar para vocês quem era o IJK. Eu tô achando que eu só vou mandar. Eu achei que eu tinha mandado vídeo aula sobre ele. Pensei que estava no material escrito também. Gente, não tá, não. Mas eu acho que agora todo mundo já sabe o que é. Quer dizer, né? Bom que vocês já vão começar a semana que vem sabendo. Ok. Quais são as dúvidas? Qual que é para começar? Laís, é 5, 6 e 7 que você falou? Não, começando da 9, né? Alguém falou a 9, eu também fiquei quando eu vi Não, na mas vamos 9. começar do menor para o maior, que aí a gente consegue fazer tudo. Então, a 9 mesmo. Acho que começa a dar 6, pessoal. É 6, não? 6, 6? 7, 9, 10, 11. Ah, tá. Alguém pediu a 6? Foi você, não foi, não? Não, eu pedi a D, D da 11. A partir da D da 11. Tá. 6. Eu vou copiar aqui, depois a gente embala lá. Vai ser coisa rápida. Nove, 10 e 11. Pronto. Se tiver pequeno, gente, na tela, vocês me falam, tá? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem algumas informações. A gente sabe que a norma do vetor U é 2, a norma do vetor V é 3, e o produto escalar de U com V é menos 1. Aí, tem algum item específico para quem pediu ou para ser todo? Pode escolher qualquer um. Pode ser qualquer um. Então, tá. Então, vamos fazer a C. Então, aqui, tendo essas informações, pediu para a gente calcular o produto escalar de U mais V com V menos 4U. Então, para calcular isso daqui, a gente precisa relembrar algumas propriedades de produto escalar. O produto escalar ele tem algumas propriedades, dentre elas, a distributividade. Como que a gente escreve aqui? Olha, por exemplo, um vetor escalar soma de dois outros vetores. Como que fica? O V mais o W. Então, fala direitinho o nome da operação. Você U falou a ordem escalar V. certa. U escalar V mais U escalar W. Isso, agora sim. Vamos aproveitar aqui essa tela. Qual a relação de V escalar W com W escalar V? Iguais, iguais, né? diferentes, Igual. maior, menor, igual? Hã? Iguais. Iguais, né? Isso. Então, não importa a ordem. U escalar V é igual a W, V escalar W é igual a W escalar V. Tem uma outra propriedade que é que se alfa é um número real, o que a gente pode trabalhar com ele aqui? Você pode multiplicar alfa por V e alfa por W. Então, eu posso, olha só, esse alfa, ele pode passear.
aqui no meio desse produto escalar. Eu posso multiplicar o alfa pelo resultado do produto escalar, ou eu posso multiplicar o alfa por V e esse resultado calcular o produto escalar com W, ou eu posso calcular o produto escalar de V com alfa vezes W. Então, esse alfa ele pode passear, ok? Aqui no produto escalar. Beleza, então vamos voltar lá na nossa continha. Então, aqui, olha, suponha que esse vetorzinho aqui, U mais V, suponha que ele seja o vetor W. Então, daqui fica W escalar V menos 4U. Quanto que é W escalar V menos 4U? Usando aquela propriedade da distributividade. Escalar V mais W, escalar 4U. Mais W escalar, isso. É menos. Isso. É menos, né? Isso, menos 4U aqui, né? Pode ser? Aqui tem mais menos 4U, dá no mesmo. Sim. Beleza. E agora, o que a gente pode fazer? Substituir o W. A gente pode, vamos, antes de substituir o W, vamos passar esse menos 4, aqui é um número real, né? Ele pode passar para fora. Então, vamos passar para fora, depois a gente substitui o W. Aí, agora a gente substitui o W. Então, o U mais V escalar V menos 4U. Então, vou substituir o W, tá bom? Então, vai ficar U mais V escalar com V menos 4, substituindo o W. Eu substitui certo? Sim. U mais V escalar U. Então, o que eu fiz foi, olha, no lugar desse Wzinho, eu substituí por U mais V, ok? Ok. E agora, o que a gente faz? Agora é como se o V fosse um alfa da vida, né? Você pega o U, escalar V, mais V, escalar V, vai ficar... Isso, a gente usa distributividade de novo aqui, né? Então, vai ficar U escalar V mais V escalar V, tá aqui, menos 4 vezes U escalar U mais V escalar U. De acordo ou não? Sim. Ok. Vamos voltar lá na propriedade de novo, porque tem uma coisinha que a gente precisa discutir. O produto escalar, ele é uma operação entre dois vetores, ele é denotado por esse pontinho. Então, a gente lê... Que saco, peraí que eu aumentei demais. No lugar do pontinho, a gente lê escalar. Então, é V escalar W aqui. E esse produto escalar, ele é zero se um dos vetores forem nulos, ou, caso contrário, se ambos os vetores forem não nulos, eles determinam um ângulo. Então, o produto escalar de V com W vai ser a norma de V vezes a norma de W e vezes o cosseno do ângulo entre V e W. Aí daqui, substituindo no lugar de W aqui, se a gente substituir o V, a gente pode calcular V escalar V. Então, vamos substituir aqui, olha. Vamos calcular V escalar V. No lugar de W, a gente vai colocar V. Então, vai ficar norma de V vezes a norma de W, que agora eu chamei de V. Qual que é o ângulo de um vetor V com ele mesmo? Zero. Zero. Quanto que dá o cosseno de zero? 1. Dá 1. Então, quanto que vai dar V escalar V? Quadrado da norma. Isso.
Vai ser o quadrado da norma de V. Ele é sempre um número maior ou igual a zero. Ele só vai ser igual a zero quando o vetor V for nulo, ok? Então, daqui a gente já sabe, um vetor escalar ele mesmo dá o quadrado da norma dele. Então, a gente vai utilizar essa informação aqui, olha. V escalar V e U escalar U. Ok? Ok. Quanto que dá? Então, beleza. Vamos agrupar aqui as informações que a gente tem. Aqui a gente tem U escalar V menos 4V escalar U. A gente já sabe que V escalar U é igual a U escalar V, que não importa a ordem, né? Então, U escalar V menos 4U escalar V, então dá menos 3U escalar V, concordam? Sim. No lugar de V escalar V, a gente pode escrever a norma de V ao quadrado. E menos 4U escalar U. Então, menos 4 vezes a norma de U ao quadrado. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim. Ok. Como que a gente, aqui, de informação, a gente tem... Olha, a gente já sabe que a norma de U vale 2, a norma de V vale 3, e o produto escalar de U com V dá menos 1. Então, agora a gente consegue calcular. Produto escalar de U com V. Lá no enunciado está falando que é menos 1. A norma de U é 2 e a norma de V é 3. Então, agora substituindo. Menos 3 vezes menos 1, mais. A norma de V é 3. Então, vai ficar mais 3 ao quadrado. E a norma de U é 2. Menos 4 vezes 2 ao quadrado. 8 vezes menos 4, vou deixar para vocês calcularem. Então, é só fazer esse cálculozinho aqui. Ok? Ok. Precisa fazer outros ou podemos já passar para frente? São todos análogos. Ah, só uma observação. Aqui, olha, eu usei a estratégia de chamar U mais V de W para a gente resolver. Mas a gente pode fazer direto já. A gente pode fazer aqui, olha, aplicando essas propriedades como a gente fez, eu já posso fazer, olha, U escalar V, U escalar menos 4U, mais V escalar V e mais V escalar menos 4U. Ok? Usar tipo chuveirinho aqui. Aí a gente já chega nessa relação de uma vez. Professora, Oi. eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala, por exemplo, o vetor V ao quadrado, isso seria o produto escalar do vetor V com V ou seria o produto vetorial de V com V? Não existe vetor ao quadrado, porque não Ok, existe um vetor vezes o outro. O que existe é o produto escalar de um vetor com ele mesmo que dá a norma dele ao quadrado. ao quadrado. Porque o produto escalar entre dois vetores dá um número real. Por isso que faz sentido colocar o quadrado, digamos assim. Tá bom? Aham. Então, tranquilo? Essa questão de 6? Tranquilo. Beleza. Gente, eu tô lendo aqui que o Pedro Carneiro falou que está com dificuldade de colocar os vetores no R3, que fica muito embolado. Você está falando, Pedro, na hora de esboçar o vetor? Usa GeoGebra, ajuda bastante. Ajuda. Pedro, no final da aula, a gente vai fazer alguns exemplos. Me lembra, por favor, tá? Antes do quiz. Vamos lá, questão 7. O vetor V é ortogonal aos vetores U e W. Então, peraí, vamos lá na matéria de novo. Vamos lembrar aqui, toda vez que a gente calcula o produto escalar de V com W,
a gente tem essa relação. V escalar W é norma de V, vezes norma de W, vezes o cosseno do ângulo entre V e W. Então, daqui a gente consegue fazer algumas observações. Como tem esse cosseno de θ, eu vou esboçar aqui o círculo trigonométrico. Então, eu faço um círculo unitário, o eixo horizontal é o cosseno do θ, o vertical é o seno do θ. Então, esse aqui é um círculo centrado na origem, raio 1. Finge que ele tá bonitinho, tá? Então, aqui, olha, a gente vai analisar o ângulo em relação a esse eixo x positivo, a esse cosseno de esse eixo aqui do cosseno de θ. Então, quando o ângulo é 0, cosseno de 0 dá 1. Quando o ângulo é π sobre 2, que é esse aqui, o cosseno de π sobre 2 dá 0. Quando o ângulo, por exemplo, é π, que a gente tem esse vetorzinho aqui, olha, o ângulo é π, o cosseno de π dá menos 1. Quando o ângulo é π sobre 2, 2π sobre 2, 3π sobre 2, o cosseno de 3π sobre 2 é 0. E assim por diante. Então, daqui, olha só. V escalar W é igual à norma do primeiro vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. A norma de um vetor é o tamanho dele. O tamanho de um vetor é sempre maior ou igual a 0. Então, assumindo que os vetores são não nulos, a norma de um vetor sempre vai ser positiva. Ok? Então, com isso, a gente pode analisar o sinal do produto escalar, tipo assim, se ele é igual a 0, menor que 0 ou maior do que 0, de acordo com o cosseno do ângulo dele. Então, a primeira observação, o produto escalar de V com W vai ser igual a 0, supondo que V e W são dois vetores não nulos, se e somente se o cosseno de θ é igual a 0, concordam? Sim. E quando que o cosseno de um ângulo dá 0? Para qual ângulo? θ tem que valer quanto? Π sobre 2. Ou seja, é o ângulo reto. Então, daqui a gente tem a primeira informação mega importante, primeira aplicação mega importante do produto escalar. Então, se o produto escalar entre dois vetores dá 0, significa que o ângulo entre eles é π sobre 2, é o ângulo reto. Ou, se a gente sabe que o ângulo entre dois vetores é reto, se dois vetores são ortogonais, obrigatoriamente o produto escalar entre eles tem que ser 0. Ficou claro isso? Ninguém respondeu. Vocês estão me ouvindo? Então tá. Agora aqui, ó. Se o V escalar W é negativo, significa que o cosseno de θ é negativo, concordam? Professora, Oi. você perguntou se for claro, só que eu não estava aqui não, que acabei de receber uma entrega. Você pode só repetir? Posso sim. Primeiro aí? Ô Igor, é o seguinte, a gente está analisando essa formulazinha aqui, olha, do produto escalar de V com W, supondo que eles são vetores não nulos. Então, o produto escalar de V com W é a norma de V vezes a norma de W, vezes o cosseno do ângulo entre eles. Supondo que V e W são vetores não nulos, a norma deles é sempre positiva. Então, se o produto escalar de V com W é igual a 0, significa que o cosseno do ângulo entre eles é 0. Tá aqui. Se o produto escalar de V com W é negativo, como norma de V e norma de W são positivas, significa que o cosseno de θ é negativo. Analogamente, se o produto escalar de V com W é positivo, significa que o cosseno de θ é positivo. Ok? Até aqui? Não, tá certo. Beleza. Então, no primeiro caso, em que o cosseno de θ é igual a 0, o cosseno de um ângulo é igual a 0 se somente se esse ângulo
é π sobre 2, é um ângulo reto. Então, daqui a gente chega na primeira super informação do produto escalar. Daqui, olha, se a gente calcular o produto escalar de dois vetores e concluir que ele dá zero, a gente conclui que o ângulo entre esses dois vetores é reto. Ou, analogamente, sabendo que o ângulo entre dois vetores é reto, obrigatoriamente o produto escalar entre eles vai ser zero. Ok? Ok. Agora, vamos dar continuidade aqui, olha. Para quais ângulos o cosseno de θ é negativo? Pi. De Olha. 90 até π. Isso, olha. Tá aqui, né? Olha. Para esses valores aqui de ângulo, olha. Então, de π sobre 2 até π. Certo? Então, vai ser de π sobre 2, não incluindo ele, até incluindo π. Então, para esses ângulos, como eles são maiores do que 90 graus, a gente tem ângulos obtusos. Então, daqui a gente tem uma outra relação importante. Se eu perguntar, se eu pedir, classifique o ângulo entre dois vetores. Então, basta calcular o produto escalar. Se o produto escalar entre eles der negativo, significa que o ângulo é maior do que 90 graus. Então, ele é obtuso. Analogamente, o cosseno é positivo para esses ângulos aqui, olha. De 0 até π sobre 2. Agudo. Então, sempre que eu calcular o produto escalar de dois vetores e o resultado for positivo, significa que o ângulo entre esses dois vetores é agudo, ele é menor do que 90 graus. Se der igual a zero, significa que o ângulo entre dois vetores é reto, é π sobre 2. E se der menor do que zero, significa que o ângulo é obtuso, ele é maior do que 90 graus. Ok? Certo. Então, vamos lá, nosso exercício. Aqui no nosso exercício, falou que a gente tem o vetor V, ele é ortogonal ao vetor U e ao vetor W. E, além disso, falou que o ângulo de V com esse vetorzinho J é agudo. Aí pediu para determinar o V, sabendo que a norma dele é raiz de 21. Então, vamos utilizar tudo que a gente tem de informação aqui, ó. O que significa? O que eu posso concluir? Que V é ortogonal a esse vetor U. Qual continha que a gente pode fazer? V escalar é zero? Isso. Então, como V é ortogonal a U, então o produto escalar de V com U vai ser igual a zero. Analogamente, o V também é ortogonal a W. Então, o produto escalar de V com W também é zero. Mas falou que o ângulo de V com J é agudo. E aí, o que a gente pode tirar de informação daqui? Que está entre 0 e π sobre 2? Isso, ele está entre 0 e π sobre 2. E o que Então, é tem de positivo. relação com o produto escalar de V com J? Maior que zero. É maior do que zero. E, por fim, falou que a norma de V é raiz de 21. Ufa! Então, V, a gente tem... Olha só, a gente está trabalhando com vetores no R3, que tem 3 componentes. Vamos começar aqui, ó. Seja Vzinho, eu vou chamá-lo de X, Y e Z. Então, a gente vai substituir esse Vzinho em cada uma dessas continhas que a gente tem que fazer aqui. Aí, substituindo, a gente vai descobrir quem é o Xzinho, quem é o Yzinho e quem é o Zzinho. Então, vamos lá. V escalar U. A gente faz o V escalar U. Isso aqui é igual a zero. Então, implica que... Quanto que dá esse produto escalar?
X, 2Y é igual a X. X, X mais 2Y mais 0Z é igual a 0, né? Ok. Então, no lugar de X, eu vou substituir por menos 2Y. Então, daqui, eu já vou simplificar o vetorzinho V como sendo menos 2Y, Y e 0, ok? Ok. Eu vou pegar esse vetorzinho agora e substituir na segunda relação. Vai ficar menos 2Y, Y e 0. Produto escalar com W. Isso aqui tem que ser 0. Então, quanto que dá esse produto escalar? Menos 4y. Só menos 4y. Menos 4y mais 0y mais 0 vezes 1 é igual a 0, né? Então, daqui a gente conclui que... Gente, tem erro meu de escrita aqui. Esqueci do Z. Vocês nem me falaram. Aqui não é 0, não. Aqui é Z. Eu só substituí o X por menos 2y. Mantive o Y e o Z. Tá bom? Quanto que dá esse produto escalar? Menos 4. Menos 4y mais z. Mais Z igual a 0. Então, o Z vale quanto? 4y. 4y. Então, daqui, a gente consegue reescrever aquele vetorzinho V como sendo menos 2y, y e 4y. Certo? Aí, agora, a gente vai pegar esse vetorzinho V e calcular o produto escalar dele com J. Ô, professora, Oi. só uma pergunta. Por que ele deu menos... peraí, menos 4... não, beleza. Já vi aqui, desculpa. Ok? Beleza, então, agora, vamos pegar esse vetorzinho V, que é menos 2y, y e 4y. Vamos calcular o produto escalar dele com esse vetorzinho J, que é o 0, 1, 0. E sabemos que esse resultado tem que ser positivo. Se esse resultado tem que ser positivo, o que a gente conclui daqui desse cálculo? Y maior que zero. Que o y é maior do que 0. Ok. E, por fim, o que a gente tem de informação? Que a norma de V é igual a raiz de 21. Isso. Então, vamos calcular a norma. Então, daqui desse... então, a gente já sabe que o V, mais ou menos, tem esse formato aqui, né? Então, vamos calcular a norma desse vetorzinho. Menos 2y, y e 4y, sabendo que o y é positivo, e vamos igualar com a raiz de 21. Elevando ambos os membros ao quadrado e tirando a norma. Então, o que a gente vai concluir aqui dessa continha? Qual que é a norma? Como que a gente calcula a norma de um vetor? Eleva todos eles ao quadrado e soma, né? Tipo, menos 2 Isso. ao quadrado. Então, daqui vai ficar o menos 2y ao quadrado, mais o y ao quadrado, e mais o 4y ao quadrado. Dentro da raiz, né? Aí, elevando os dois membros ao quadrado, a gente corta a raiz. Então, aqui dentro da raiz vai ficar 5 mais 16, 21y ao quadrado é igual a 21. E aí, o que a gente conclui daqui? Que y é igual a 1. Isso. O y é igual a 1 ou o y é igual a menos 1. Só que daqui do azulzinho aqui, a gente viu que o y é maior do que 0. Então, por fim, a gente viu que o y vale 1. Logo, o vetor V, a gente vai ficar super bagunçado aqui, tá? Logo, o vetor V, substituir o y por 1, vai ficar menos 2, 1 e 4.
Ok? Ok. Vocês viram que foi completamente a aplicação da teoria, essa questão? Sim, ficou. A interpretação dela, né? Ficou muito mais fácil de entender do que da outra forma que eu tinha feito. Ô, professora, eu fiz esses 2 primeiros passos que você fez aí e esse último, só que eu não fiz desse do ângulo agudo maior que zero aí. Por isso eu cheguei no y mais ou menos 1 e eu travei. Aí você chegou em 2 vetores e não sabia qual deles era, né? Sim, eu só coloquei o certo porque eu vi no seu gabarito, porque senão... Ok, agora eu acho que você aprendeu, né, Igor? Deu para... Aprendi, agora aprendi. Então tá. Vamos lá. Então, aqui é para a gente... A, B e C são vértices de um triângulo e pediu para determinar a altura desse triângulo relativa à base BC. Então, vamos desenhar aqui um triângulo qualquer. E a base dele, BC. Então, nós temos esse triângulo, né? ABC. Aí pediu para calcular a altura dele. Esse valorzinho aqui de H. A gente sabe que a altura, ela corresponde à medida do segmento de reta, que neste caso, como é em relação ao lado BC, então corresponde à medida do segmento de reta que começa no ponto A e termina nesse pontinho aqui, olha, do segmento BC, que eu vou chamar de P, tal que AP é ortogonal ao vetor BC. E aí? Qual estratégia que a gente pode utilizar aqui? Vai ser tipo o conteúdo da última coisa, né? Que é o negócio das lanternas do A, vai cair sobre BC. Eu esqueci o nome. Projeção ortogonal. Isso, projeção ortogonal. Aí vai ser de Assistiu o projeção. videoaula, gostei. Vai ser a projeção de BC sobre. Não, de BA sobre BC, né? Tá. Então, quando a gente faz aqui a projeção de BA sobre BC, a gente obtém esse vetorzinho aqui, né? Professora, Oi. uma dúvida. Aí, no caso, a gente está no R3. Mas vamos supor que isso tudo estivesse no R2, ou seja, estivesse no plano. Beleza. O que acontece? Na minha concepção, na minha cabeça, a altura seria a componente Y do vetor AB, não seria? Ou não? Não, sabe por quê? Não? Vou te mostrar aqui uma variação. Olha só. Parece lógica. Ai, será que eu consigo girar isso aqui? Eu não consigo girar, não. Mas não tem problema não girar, não. É porque o meu triângulo, a base tá horizontal. E se a base tivesse assim? Suponha. Ah, tá. Eu desenhei com a base horizontal só para ficar bonitinho, porque eu nem sei quem... nem considerei esses pontos aqui no meu desenho, não. Então, aqui, Entendi. olha, a altura, a diferença dos y dos pontos aqui, olha, dá esse valor, dá. Se eu pegar aqui, ó, por exemplo, plano XY. Pode estar tombado. Aí, essa altura, essa diferença dos y é diferente da altura do triângulo, Sim, sim. ok? Então, o meu desenho te enganou. Vamos ter paciência, porque o aplicativo trava de vez em quando. Vou dar um F5. Ai, deu certo. Ok. O que mais? Gente, tentem sempre trazer a linguagem vetorial, tá? Para esses casos. O que mais que a gente pode analisar? Que a altura vai ser BA menos a projeção. Eu vou considerar, então, só para falar, quase que você acertou. Porque BA é um vetor. A projeção de um vetor sobre o outro também é um vetor. Então, quando você faz um vetor menos outro, você obtém um vetor, e não necessariamente, e não a altura.
igual você falou. Mas se a gente fazer a norma desse vetor não virar altura? Vira. É que eu ia Exatamente. falar isso depois que você tivesse feito. Então, só para... Eu vou chamar de Hzinho. Hzinho setinha, olha, eu vou chamar de vetor altura, tá bom? Então, daqui, utilizando a soma de vetores, a gente tem que o vetor verde mais o vermelho é igual ao vetor azul. Eu vou escrever isso. A gente tem que o vetor azul, que é o BA, ele pode ser escrito como vetor verde, que é a projeção de BA sobre BC, mais o vetor vermelho. E daqui a gente consegue isolar o vetor vermelho, que vai ser o nosso vetor altura. Ele vai ser o vetor BA menos a projeção de BA sobre BC. E o comprimento desse vetor altura é a altura do triângulo que a gente está procurando. Então, a altura que a gente está procurando é exatamente a norma desse vetorzinho H. Ok? Ok. Precisa calcular? Vocês querem que calcule Eu até quero que calcula, porque, tipo, até aí eu consegui chegar. Eu só não consegui fazer depois disso, sabe? Tá, ué, então você fez a parte mais difícil. Então, vamos lá. Professora, Ah, na hora, se eu não me engano, no vídeo, você até passou uma fórmula que você deriva e tananã, mas aí na hora de eu resolver os exercícios, ensino as atividades em questão aberta, eu preciso chegar nessa fórmula também, ou eu só simplesmente falo usando a fórmula? Não, usando a da fórmula da projeção, já pode usá-la sempre agora, tá? tranquilo. Então, vamos lá. Então, a gente precisa calcular o vetor BA. Quem é o vetor BA? É o A menos o B, né? Aham. Então, o A menos o B. Como que vai ficar? Vai ficar 2. 1. Não, é 1 e menos 1. E menos 2, né? É, Menos é 1, menos 2. menos... Menos 2. Ok. Também precisamos do vetor projeção de BA sobre BC. Então, para facilitar, vamos calcular também o vetor BC. Vai ser menos o B. 1, menos 2 e 0, menos 2, 0 e 1. Vai ficar 1 mais 2, menos 2, menos 0 e 0 menos 1. Agora, precisamos calcular a projeção de BA sobre BC. Então, a fórmula da projeção de um vetor sobre o outro é o produto escalar entre eles, então, BA escalar BC, dividido pela norma ao quadrado do vetor de baixo, então, vai ser esse número real na direção do vetorzinho de baixo. Ok? Essa é a fórmula que vocês já podem sempre utilizar. Então, vamos substituir aqui. Quanto que dá BA escalar BC? Quanto que dá? Vai ser 2 vezes 3, mais... Vai ser menos 2, mais 2. Então, deu 6 menos 2 mais 2, então dá 6, né? Então, vai ser o produto escalar dividido pela norma do vetor de baixo ao quadrado. Qual que é a norma ao quadrado do vetor BC? Vai ser 9. A raiz de 3 ao quadrado é 4 e 1. Mais 4, mais 1. E como está elevado ao quadrado, aí corta a raiz, então fica só isso.
Tá bom? Beleza. E vai ser esse número na direção do vetor de baixo. Então, vai ser esse número real, que é o que a gente calculou, na direção do vetor BC. Então, vamos ver se a gente consegue simplificar aqui. Dividido por 2 dá 3 sétimos. Então, vai ficar 9 sétimos menos 6 sétimos e 3 sétimos, ok? Ok. Então, esse é o vetor projeção de BA sobre BC. Agora, a gente precisa calcular BA menos esse vetor projeção. Vamos colocar aqui. O BA, ele vale 2, 1 e menos 2. Menos essa projeção feia. Ok. Então, aqui vai ser 14 menos 9. 5. Professora, não é Oi. menos 3 sétimos, não? Porque, por causa do BC, que é 3 menos 2 menos 1. E a senhora copiou 3 menos 2, 1. Eu copiei errado? Mas foi só É. nessa partezinha ali. Aqui no menos 1 aqui, né? Isso aqui? Isso. Menos 2, menos 1. Obrigada. Então, aqui fica menos. Ok. Então, 14 menos 9, 5. 5 sétimos. Aí, agora vai ficar 7 mais 6, 13. Mas não sei se eu estou fazendo conta certa, não. Hein? Menos 14 com mais 3. Tá. Menos 14 mais 6, menos 11. Então, se eu não errei conta, é isso. E, por fim, a altura é a norma desse vetor. Tá certinho, vai dar isso. Obrigada. Ah, não vou calcular não, tá, gente? Então, a altura vai ser a raiz quadrada de... Beleza, já facilitou, já. Eu cheguei até a metade, mas depois eu fiz confusão na minha cabeça. Mas agora eu entendi como é que eu... Ótimo. Professora, essa é a questão que você jamais colocaria na prova, né? Não. Não necessariamente. Vai ter uma dela no teste. Tipo ela, tá? Para alguns, né? Porque o teste vai ser com questão sorteada, então pode ser que você seja sorteado ou não. Não, mas não dá para fazer isso aí com 5 minutos, não? Não, mas vai ser mais com coisa geométrica, no caso, com letrinhas. Tipo essas construções aqui. Só para ver se vocês entenderam. As questões são bem simples, são tipo do quiz mesmo, tá? Bom, para eu falar desse exercício 10, eu tenho que ir lá na teoria de projeção ortogonal. Então, vamos lá na teoria de projeção. Depois eu volto nessas coisas que eu tinha. Professora. Oi. Rapidão, eu lembro que no vídeo você falou um negócio, tipo, que a gente pode decompor um vetor, aí você colocou uma fórmula. Eu tentei aplicar essa fórmula nesse exercício, só que também não deu certo. Mas, tipo, tem relação ou não tem? Tem, é exatamente isso. Então, Beleza. nós vamos... Eu até coloquei aqui, ó, úteis para, que é exatamente para isso. Eu vou explicar de novo, tá? Então, é o seguinte. Vamos supor que a gente está trabalhando com vetores não nulos, V e W, e vamos analisar algumas possibilidades aqui de projeção ortogonal de V sobre W. Então, no primeiro caso, olha,
Esse aqui é um ângulo agudo, que é menor do que 90. Ângulo reto, que é igual a 90. E ângulo obtuso, que é maior do que 90. Ok? Então, sempre que a gente faz a projeção de V sobre W, onde o ângulo entre eles é agudo, então, o vetor projeção de V sobre W, olha, ele vai ser paralelo a W e vai ter mesmo sentido de W, concordam? Sim. E qual é a projeção de V sobre W quando eles são ortogonais? Vai ser a bolinha, né? Isso, vai vai ter- ser o vetor nulo, né? Que vai ser um ponto. Ok? Adorei, vai ser a bolinha. É que eu lembro no vídeo você falou isso, né? Falei? Então, adorei o que eu falei no vídeo, tá vendo? É porque dá pra relacionar algumas coisas também, sabe? Fica mais visual, assim. E quando o ângulo é maior do que 90 graus, o que acontece com a projeção de V sobre W? Projeção de V na direção de W. O sentido vai ser contrário? Isso, vai ser um vetor paralelo, ó, ele vai continuar sendo paralelo a W, só que agora ele vai ter o sentido oposto, certo? Certo. Então, através do sinal ali, através da projeção ortogonal, existe uma relação, né, da projeção ortogonal com o ângulo entre os vetores. Então, a primeira coisa aqui, olha, duas observações. A projeção de V sobre W, independente dos casos, sempre vai ser paralelo a W, concordam? Ele pode ser paralelo e ter mesmo sentido, ele pode ser 0 vezes W, que é o vetor nulo, ou ele pode ser paralelo, mas no sentido oposto, ou seja, um número negativo vezes o W. Concordam? Sim. Então, a gente sempre pode escrever a projeção de V sobre W como sendo um alfa W. Quando o alfa é positivo, alfa igual a 0 e alfa negativo. Então, são os três casos. Uma outra coisa, um outro objeto que a gente pode observar aqui é esse vetorzinho aqui, ó, que eu vou colocar apontando para cima. Esse vetorzinho aqui apontando para cima, a gente já viu um casinho dele ali na frente. Esse vetorzinho roxo, olha, o alaranjado mais o roxo é igual ao azul. O azul é o vetorzinho V. Então, ele pode ser escrito como V menos a projeção de V sobre W. Em todos os casos, o vetorzinho roxo, ele é o V menos a projeção de V sobre W. Eu só completei aqui o triângulo, de modo que esse vetorzinho roxo, como ele vem da projeção, ele é ortogonal a W. Então, em todos os casos, V menos a projeção de V sobre W é ortogonal a W. Conseguiram enxergar isso? Sim. Ok. Então, a gente tem essas duas observações. V menos a projeção de V sobre W é ortogonal a W e que a projeção de V sobre W é paralelo a W. E se a gente for olhar aqui no nosso triângulo, olha, o vetor azul, que é o V, ele pode ser escrito como sendo o vetor projeção de V sobre W, que é o alaranjado, mais o vetorzinho roxo, que é o V menos a projeção de V sobre W. Então, dessa relação daqui, é que a gente vai utilizar lá naquele exercício. Espera aí que eu vou copiar e passar ali para frente. Ctrl C, para aqui. Olha, a gente sempre pode escrever um vetorzinho V como sendo esse primeiro vetor, que é paralelo a W, mais esse segundo vetor, que é ortogonal
AW. Enxergaram? Isso. Então, olha só, eu vou lá no exercício e depois eu volto para aqui. Sempre que eu quiser escrever o vetorzinho V como soma de dois vetores, de modo que um deles seja paralelo a W e o outro deles seja perpendicular a W, basta a gente utilizar essas continhas aqui que a gente fez. Então, vamos lá no nosso exercício. Aqui, eu vou copiar aquela... Copiei aqui. Então, daqui, a gente sabe que a projeção de V sobre W é paralelo a W. E a gente sabe que V menos a projeção de V sobre W é ortogonal a W. Pela construção do produto vetorial. Ok ou não? Ok. Então, nós sabemos disso. Então, vamos lá, olha. O exercício 10. É só abrir a janela aqui. Estou suando. Decomponha o vetorzinho V como soma de dois vetores, V1 e V2, de modo que o vetor V1 seja paralelo a W e o vetor V2 seja ortogonal a W. Então, quem vai ser o V1? Quem é o V1 que a gente procura? Vai ser a projeção de V em W. Isso. Então, neste caso, o vetor V1, que é o paralelo a W, nós podemos chamá-lo de projeção de V sobre W. E o V2 que a gente procura é ortogonal a W. Então, quem pode ser o V2? V menos a projeção de V em W. Uhum. Então, com isso, olha, se a gente somar desse jeitinho V1 mais V2, a gente obtém o V. Então, a gente vai decompor o V2, o vetor V, de acordo com o pedido aqui do enunciado. Deu para entender? Sim. Então, agora é só fazer a continha. Precisa fazer ou podemos passar para frente? Se quiser, a gente pode fazer. Vamos fazer aqui. Fórmula de projeção de V sobre W, qual que é? É o escalar de V com W sobre a norma de W. Ao quadrado, né? Não pode esquecer desse ao quadrado. Na direção do vetor W. Substituindo aqui. Vou calcular aqui, só para economizar espaço ali embaixo. V escalar W. 2, 0, menos 3, escalar com 1, 2, 1. Quanto que dá? Menos 1, eu acho. Então, vai ser 2 mais 0, menos 3. Ok, menos 1. A gente precisa aqui da norma de W. Qual que é a norma de W? Raiz de 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais 1 ao quadrado. Que é raiz de 6. Raiz de 6, né? Ok, então substituindo aqui, então vai ficar o produto escalar dividido pela norma ao quadrado, então vai virar 6, na direção do vetor W. 1, 2 e 1. Então, isso aqui é o vetor. Menos 1 sexto, menos 2 sextos e menos 1 sexto. Ok? Esse é o vetor V1. Agora, vamos calcular V menos esse vetor V1. Então, vai ser, o V é 2, 0, menos 3, menos a projeção de V sobre W. A projeção de V sobre W a gente já calculou.
menos 1/6, menos 2/6 e menos 1/6. Aí é só calcular aqui, ok? Beleza. Ok. Aí no fim é só para conferir a conta, basta somar os dois encontrados e verificar que de fato a soma deles dá o V, que é o 2,0 menos 3. Beleza? 11. Questão 11. Considere os pontos A, B e C. Eu acho que eu tenho raiva dessa questão, porque ela é um triângulo retângulo. Eu não gostaria que fosse um triângulo retângulo. Eu acho que é essa. Eu ainda vou mudá-la. Então, nós temos esses pontos, A, B e C. Aí pediu para determinar um ponto D, de modo que A, B, C, D, nesta ordem, forme um paralelogramo. O que a gente tem que fazer? Eu acho que é só a gente fazer as possibilidades, né? E um deles tem que dar 0, né? Porque é um triângulo, um paralelogramo, então tem dois lados paralelos. Isso. Então, já foi dada a ordem, né? A, B, C, D. Então, coloquei, ó, A, B, C, D. Então, quais igualdades de vetores que a gente tem que obedecer aqui? O ABC é igual a DC? AB igual a DC. O que mais? E a D... Não, peraí. E a DC igual a BC? Certinho. E AD igual a BC. Ótimo. Aqui, a gente está à procura de um ponto D, né? A gente está trabalhando com pontos no plano, XY. Então, a gente pode supor, seja D igual a XY. Então, aí, qual que é o vetor AB? Qual é o vetor AB? É B menos O. Quanto que vai dar, então? Dá 4 e 4. Isso, deu 4 e 4. Então, a gente já conhece. Então, AB é igual a DC. Quem é o vetor DC? É C menos D. O C é 5 e 0. E o D é XY. Então, vai ficar 5 menos X e 0 menos Y. Certo? Certo. Então, dessa primeira relação, AB é igual a DC, o que a gente obtém? Que 5x é igual a 4. Uhum. Peraí, 5 menos x é igual a 4, ou, portanto, x é igual a 5, e menos y também é igual a 4. Então, Peraí, professora. Aí é 4, né? Não? 5 menos x. 5 menos x é igual a 4, não? Aí... Eu copiei errado. Escrevi errado e pensei com o meu erro. Isso mesmo, obrigada. 5 menos x é igual a 4, então x é igual a 1. E menos y, segunda entrada é igual a segunda entrada. É igual a 4, então y é igual a menos 4. Então, a gente achou essa única possibilidade, ou seja, o ponto D, o x dele vale 1 e o y vale menos 4. Aí, confere se esse ponto D satisfaz essa segunda relação e vai satisfazer, tá bom? Beleza, isso mesmo. Beleza. Então, quais foram as dúvidas nessa questão? Ô, professora, na verdade, eu tinha pedido a D, a letra E e a letra F. Tá Só bom. que
Eu tava com dificuldade de calcular a projeção na D, né, no caso. Mas agora eu já sei, e os ângulos também, é só isolar, né, o cosseno e tal. Aí só F, então, eu não sei se vai precisar das outras. Aham. No paralelogramo, a gente tem uma propriedade que fala que as diagonais de um paralelogramo se intersectam no ponto médio. Ai, meu Deus, meus paralelogramos já não são mais os mesmos. Espera aí. Essa tinta em forma tem que estar habilitada. Isso, ufa. Então, a gente já sabe a ordem do paralelogramo, né? A, B, C, D. E tem a propriedade que fala: as diagonais de um paralelogramo se intersectam no ponto médio. Então, significa que se P é o ponto de interseção... O meu aqui tá torto, tá, gente? Mas vamos pela propriedade. Se P é o ponto de interseção aqui das diagonais, então significa que o vetor BP é igual ao vetor PD e que o vetor AP é igual ao vetor PC, porque eles têm mesma norma, mesma direção e mesmo sentido. Ok? Então, como vocês já conhecem, por exemplo, os pontos P e D, os pontos A e C, o ponto P é o ponto médio dele. O que pediu aqui? Determine o ponto E correspondente. Aqui chamou de E. Então, como que a gente vai fazer para calcular esse ponto E, que é o ponto médio do segmento AC? Vai ser 1/2 de AC? De A mais C. 1/2. Sim? De A mais C, não? De A mais C. Isso aqui, do jeito que tá, olha, a metade do vetor AC é o vetor AE. Então, isso aqui é o vetor AE, ok? Então, usando, lá na semana passada, a gente deduziu essa fórmula. A gente sabe aqui, olha, que o vetor AE, ele é igual ao vetor EC. Então, significa que E menos A é igual a C menos E. Colocando os E's no primeiro membro, e o A e o C no segundo. Então, daqui a gente conclui que o ponto médio é a metade da soma das coordenadas de A e C. Entendi. Ok? Ok, tranquilo. Beleza. Mais alguma dúvida? Professora, ali no caso, eu fiquei até em dúvida. Eu poderia falar que o ponto E seria o transporte do ponto A usando metade do vetor AC? Eu pensei nisso e deu certo. Ok. Sim, é a mesma coisa. O ponto E, olha só, porque é exatamente a propriedade, a definição do ponto médio, porque o E é o ponto médio, então ele significa que ele está na metade do segmento AC. Então, se eu pegar o ponto A e somar com esse ponto A, esse vetorzinho daqui, olha, a gente obtém o ponto E. E esse vetorzinho aqui é exatamente a metade do vetor AC. Ok, tá certinho. Bora fazer quiz? Professora, só rapidinho antes. Eu acho que o gabarito da 9 tá errado. Da 9? Isso. Porque, pelo que eu fiz aqui, deu raiz de 15/7. Na Aham. lista tá falando 3 vezes raiz de 5/7. O que você... Eu vou anotar, que aí depois eu confiro. Você me manda no Telegram depois? Mano, quer que mandar agora? Ou você prefere que manda depois? Vamos fazer o quiz agora, depois você me manda, tá bom? Beleza. Não esquece não, que aí eu conserto e para as próximas turmas fica correto. E obrigada por avisar. Vou mandar aqui o link do quiz.
lá no Telegram. Gente, foi suficiente? Tá bom? Deu para tirar dúvida? Foi ótimo. Deu para tirar as Professora, dúvidas que eu tava. eu acho que foi até o próprio Lucas que comentou, ou o Igor, não sei, sobre a questão de desenhar vetores no R3. Aí. Para desenhar o vetor no R3, enquanto vocês estão entrando no quiz aí, eu vou explicar aqui rapidamente. Suponha que eu tenho um vetor de componentes 1, 2 e 0. E um outro vetor de componentes 1, 2 e menos 3. Então, vamos esboçá-lo. Então, a primeira coisa, a gente esboça os eixos x, y e z, 2 a 2 ortogonais. E aí, esses eixos, eles são 2 a 2 ortogonais. É tipo a quina da parede de um cômodo da casa da gente. O plano XY é o chão. E o Z é o eixo que dá altura positiva para cima e negativa para baixo. E quando o Z é igual a zero, a gente obtém o chão, tá? Que é o plano XY. Então, nesse caso aqui, ó, do vetor V, o Z dele vale zero. Então, basta eu marcar, olha, eu marco uma unidade aqui no X, 2 unidades de medidas no Y. Então, tá aqui, ó, 1 e 2. Aí eu traço aqui, ó, uma reta paralela ao eixo X, uma paralela ao eixo... uma ao eixo Y, outra ao eixo X. Aí esse ponto aqui, olha, que está na interseção, ele é o ponto x é igual a 1, y é igual a 2 e z é igual a 0, porque ele está no chão. Espera aí que o meu caiu aqui para mim. Só um minutinho. Ai, meu Deus, eu esqueço como que chama. Aquele programinha que eu estava agora? OneNote. Tô acostumado com o whiteboard, que eu sempre esqueço o nome dele. Ainda bem que você lembrou. Peraí que tá abrindo, tá? Não, eu abri o errado. Não abri para o Windows 10. Isso. Então, como o z é igual a zero, significa que esse ponto está exatamente no chão. Ele tem altura zero. Então, esse pontinho aqui, olha, P, ele é o x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 0. Então, o vetor V, que tem componentes 1, 2 e 0, ele é o vetor que tem ponto inicial na origem e ponto final no ponto de mesma componente. Então, esse aqui é o vetorzinho V. Ok? Ok. Agora, se eu quiser esboçar o vetorzinho U, por exemplo, 1, 2 e 5. Então, para eu esboçar esse vetorzinho 1, 2 e 5, eu marco o x é igual a 1, o y é igual a 2, aí marquei esse ponto 1, 2 e 0. Só que o vetor U, primeiro eu vou querer marcar um ponto Q de coordenadas 1, 2 e 5. A altura dele é 5. Então, eu ando 5 unidades para cima. Eu vou marcar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui, ó, 5 unidades para cima. Então, esse aqui é o ponto que eu vou chamar de Q, que é o ponto x é igual a 1. Se eu pegar esse ponto e jogar no chão, ele vai cair nesse ponto 1, 2 e 0. E a altura dele é 5. Deu para entender essa construção daqui? Sim, sim. Só que eu fiquei com uma dúvida, professora. Ali no caso, na hora de esboçar os eixos, eu preciso ficar preocupado ali com os ângulos entre os eixos ou eu mais ou menos tento fazer meio que um 90?
Porque ali eu falo assim, se você analisar o ângulo entre o eixo X e o eixo Y, deu um ângulo obtuso. Eu falo assim, eu preciso ficar preocupando com isso ou mais ou menos só Então, representa? aqui é uma ilusão de ótica, porque a gente está esboçando um objeto tridimensional no plano, que essa tela aqui é um plano. Então, daqui, ó, finge que assuma que está de 90 graus aqui, que vai depender do local que você está olhando, né? Mas aí no caso, por exemplo, se fosse uma coisa formal, eu teria que representar esses eixos numa perspectiva isométrica ou algo assim? Sim, sempre tentar. E aqui eu tentei. Mas Aham, você entendi. consegue indicar isso com. Mesmo lá no GeoGebra, quando você muda assim, o GeoGebra, parece que muda o ângulo, mas não, eles são objetos rígidos. Mas depende de onde você está olhando o 3D dele, tá Aham, bom? sim, sim. Então, esse vetorzinho U, pessoal, é o vetor que começa na origem e termina nesse ponto Q de mesma coordenada das componentes do vetor U. E a diferença de U e V para W, o X e o Y deles são iguais, é o Z. Agora o W, o Z dele é negativo, então ele vai descer 3 unidades para baixo. Vai descer para baixo, foi ótimo, né? Ele vai descer 3 unidades. 1, 2, 3. Então, eu vou pegar esse ponto que está aqui e vou descer 3 unidades. 1, 2, 3. Está mais ou menos aqui, olha, numa perspectiva. Nunca Sim, sim. fica perfeito, não, porque a gente tem que utilizar uma perspectiva. Eu sempre faço assim com o olho para tentar enxergar. O que acontece? Porque a gente está desenhando um objeto tridimensional no plano. Ok? Tranquilo. Bora fazer o quiz? Vocês já entraram? 8 pessoas só entraram? Já iniciei o quiz, tá?
Tem gente que já está com 4 foguinhos aqui no quiz, tô boba. Acertando tudo. Como eu disse, o teste de sexta-feira vai ser mais ou menos nesse nível assim do quiz, tá, pessoal? Então estudem, tenham os conceitos bem amadurecidos em mente, façam no papel e resolvam, tá? Algumas coisas são diretas, outras têm que calcular, então estejam com papel para fazer as continhas. Pessoal, eu vou encerrar aqui, porque eu tenho que dar início a outra aula agora. Mas eu vou. O quê? 50% em segundo? Não entendi. Ah, é porque nem todo mundo terminou ainda. É por isso. Pedro, é por isso. Gente, eu vou encerrar essa chamada nossa aqui no Teams agora, mas eu vou deixar o quiz aberto para vocês terminarem, tá bom? E obrigada pela atenção, pela participação, foi muito bom. Eu achei a aula de hoje muito produtiva, pelas dúvidas que vocês trouxeram, pelas discussões. E podem continuar mandando dúvidas sempre pelo Telegram, tá bom? Então tá. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa tarde. Boa tarde. Tchau, Boa professor, obrigado. tarde. De nada. Tchau, tchau.